Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denuncia 6 envolvidos no caso Rio Centro e quer a reabertura do inquérito com base em novas provas e na convicção de que o crime não prescreveu. No Distrito Federal, a MPF pede mais transparência às empresas aéreas na hora da venda de assentos que oferecem mais conforto aos passageiros e que custam mais caro. O Ministério Público Federal em Goiânia questiona a legalidade da exigência do exame de suficiência para contadores e técnicos que atendiam os pré-requisitos para o exercício da profissão antes da lei que institui a prova. No Amazonas, a Justiça Federal proíbe a União de suspender processos de reconhecimento da atividade de pescador artesanal. A medida foi provocada por uma ação do MPF para evitar que os pescadores fiquem sem receber o seguro-defeso por causa da burocracia. E veja também, desrespeito às normas e falta de fiscalização levam o Ministério Público Federal em Sergipe a pedir a paralisação de uma obra que causou danos ambientais à praia de Aracaju. Essas e outras notícias você vê agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A história do Brasil passada limpo. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro denuncia 5 militares, entre eles 3 generais e um delegado de polícia, por envolvimento no caso Rio Centro. No entendimento dos procuradores, o crime não está prescrito. O MPF defende a reabertura de um dos casos mais marcantes da história da ditadura militar. Foram 2 anos de investigação. Os procuradores da República do Grupo de Transição, que apura os crimes políticos do regime militar, conseguiram reunir provas para incriminar os militares e um delegado pela explosão de uma bomba no estacionamento do Rio Centro em 1981. Alguns dos envolvidos confessaram a sua participação ao Ministério Público Federal. Testemunhas que nunca tinham sido ouvidas, funcionários do Rio Centro, seguranças do Rio Centro, vítimas que viram os militares naquele dia, que jamais tinham prestado depoimentos nas investigações anteriores, foram ouvidas e esclareceram alguns aspectos interessantes. Colhemos provas também documentais e testemunhais de supressão de provas do local do crime, de ameaça a testemunhas, de supressão de documentos do próprio sargento Guilherme Pereira do Rosário e de distorção das provas periciais realizadas no inquérito policial militar de 1981. Na noite de 30 de abril de 1981, acontecia um show em homenagem ao Dia do Trabalho, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, a maioria jovens. O atentado provocou a morte do sargento Guilherme Pereira do Rosário, do Destacamento de Operações e Informações do 1º Exército. De acordo com os procuradores, a ação foi planejada pelos generais reformados Edson Sá Rocha, à época chefe da seção de operações do DOI, o Destacamento de Operações e Informações, e Nilton Cerqueira, então comandante da Polícia Militar Fluminense. Já a execução ficou a cargo do então capitão Wilson Luiz Chaves Machado, parceiro do sargento morto na ação e dono do carro onde a bomba explodiu. Os dois também tinham a missão de colocar outras 3 bombas dentro do pavilhão. Já o delegado Antônio Guerra efetuaria a prisão de pessoas que seriam incriminadas pelo ataque. Outras 2 equipes estavam envolvidas. Durante as investigações, os procuradores da República produziram 38 volumes de documentos e 36 horas de gravações de depoimentos em áudio e vídeo. Um deles é o do major reformado Divani Carvalho Barros, o doutor Áureo, que na época servia na seção de operações do DOI. O major admitiu pela primeira vez ter vindo aqui ao estacionamento do Rio Centro, onde estava o carro destruído pela explosão, com a missão de apagar provas que pudessem incriminar os militares como autores do atentado. Estava cumprindo a ordem do comandante. Vê lá o que está acontecendo, tira tudo que está me entrega. Divani Barros foi denunciado por fraude processual. O general reformado Nilton Cruz, que na época era chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações, foi denunciado porque soube do atentado horas antes e nada fez para evitar a execução do plano. Por se omitir num contexto em que ele deveria e poderia ter evitado o resultado, a ele também são imputadas as condutas dos demais militares que estavam lá para a execução do atentado. Agora, ao general Nilton Cruz se soma uma imputação que não havia para os demais,
que tem a ver com o seu conhecimento e ascendência a respeito de membros desse grupo das bombas, com os quais o general teria se reunido num hotel em Copacabana e que desde então e até a data de hoje ele se recusa intencionalmente a declinar os seus nomes, e com isso ele auxilia esses indivíduos a se ocultarem, se afastarem da atuação da justiça criminal. Os denunciados são acusados de tentativa de homicídio, explosão, transporte de explosivos, formação de quadrilha e favorecimento pessoal. As penas somadas podem chegar a 67 anos de prisão, no caso do general Newton Cruz. Essa é a terceira investigação do episódio. Outros 2 inquéritos já foram feitos pelas Forças Armadas em 1981 e 1999, mas arquivados pelo Superior Tribunal Militar. Os procuradores informaram que o atentado do Rio Centro não está coberto pela lei da anistia, que, segundo eles, é válida apenas para o período entre 1961 e 1979. As investigações continuam, já que parte dos envolvidos ainda não foi identificada. Agora, os procuradores pensam em oferecer o benefício da delação premiada para conseguir novas informações. Se outros envolvidos estiverem dispostos a colaborar com o Ministério Público, trazendo elementos novos, que possam efetivamente elucidar esses aspectos que ainda não foram totalmente esclarecidos, nós estamos dispostos a conversar e, dependendo do tipo de colaboração, oferecer acordos que podem variar até do não oferecimento da denúncia até uma redução de pena no caso de condenação. A seguir, transparência nas regras. É isso que o MPF no Distrito Federal pede às companhias aéreas na venda dos chamados assentos conforto. E em Goiânia, o Ministério Público Federal questiona a exigência do exame de suficiência para contadores e técnicos que já exerciam a profissão antes de 2010. A gente volta já já.